a gravação e eu acho que vocês têm que dar uma ciência aí, eu não sei como é que funciona, é a primeira vez que eu faço isso. Eu acredito que já esteja gravando. Então, vamos começar a nossa aula, eu espero que vocês estejam bem, né, protegidos e vigilantes com relação a essa questão do corona. Confesso para vocês que é um incômodo, né, a gente continuar nessa situação dessa forma, mas é o que nos é possível nesse momento. Como só reforçando a questão do Antônio, né, que o Antônio fez um pedido para a gente gravar a aula, então está sendo gravado, e além disso, tanto esse material que eu vou usar hoje, quanto o material que eu usei como base para essa aula, que é um texto, eles vão ficar disponíveis na plataforma juntamente com o fórum, tá? E uma atividade que eu vou colocar lá depois. Com relação ao tema dia de campo, que faz parte da nossa disciplina, e as possíveis mudanças para o webinar e todo o desenrolar que vai acontecer, nós vamos conversar na sexta-feira, vou abrir uma sala na sexta-feira, 10 horas, mas isso o Vidoni vai colocar para nós no grupo lá um reforço, e eu vou colocar o endereço da nova classe, da nova sala no Google Meet para a gente ter essa aula, tá bom? A nossa aula de hoje, ela é um assunto, é uma evolução do assunto que nós já fizemos até agora, que é exatamente esse aí, os diferentes métodos usados em atividades extensionistas, né? Então, é uma continuação. Em que momento nós estamos agora da disciplina, né? Antes de eu continuar, eu queria que vocês me respondessem. Vocês estão me ouvindo, mas me respondam com áudio, por favor, porque eu já estou projetando. Vocês estão me ouvindo e vendo a projeção? Sim, professor. Sim, Zé, tá tranquilo. Sim. Beleza, tranquilo. Beleza, obrigado. Em que momento nós estamos agora na disciplina? Nós estamos num momento que já foi apresentado para vocês a história da concepção da extensão rural no Brasil e a explicação sobre o perfil dos agricultores e agricultoras que nós temos hoje, em sua maioria, né? Lembrar, né, de tudo que eles passaram, lembrar de todos os eventos da história, né, as mudanças de ideais e mudanças na metodologia pelas quais todos eles foram submetidos, lembrar da geração, lembrar das características sociais dessas pessoas, toda essa situação que nós já conversamos. Passamos para um segundo momento, e nós fizemos no início da reflexão daquele livro do Paulo Coelho, entendendo o conceito de extensão ou comunicação. O que seria extensão? O que seria comunicação? E o estudo desse livro, ele está na metade. Tá? Nós fizemos uma primeira aula sobre isso, vocês fizeram uma leitura e uma atividade sobre isso. Hoje nós vamos ter essa aula de métodos diferentes, que ela vem a somar esse assunto, e nós vamos continuar o estudo desse livro até a gente chegar lá no final e entender qual é o nosso papel. Tá? Como que nós vamos nos posicionar diante de todo esse cenário. E a aula de hoje, ela é assim, quais as ferramentas que nós temos à nossa disposição? Tá? Como que nós vamos efetivamente colocar em prática a questão da comunicação rural? Como que nós vamos abordar as pessoas que serão os nossos clientes, né? Então, essa aula, né, intitulada Diferentes Métodos Usados em Atividades de Extensão, ela tem um contexto muito interessante e a gente pensar o seguinte: essa aqui é a reflexão que nós acabamos de fazer, né? Uma reflexão sobre posturas profissionais, e aqui o pensamento de como muitas pessoas enxergam os nossos agricultores. Deixa eu fazer uma modificação aqui. E como o nosso doutor é visto, aqui um histórico, né? Na década de 50 e 90, então vou fazer essa leitura. A intervenção extensionista buscou a massificação da agricultura em um posicionamento claro de persuasão dos produtores para o consumo de técnicas padronizadas, industrializadas.
Então, esse contexto, né, é aquele poder de persuadir, e muitas das vezes com informações equivocadas. Né? A imposição da cartilha, o fato de definir as regras de cultivo, não mais em função das particularidades da propriedade, mas por uma política de massa. Tá? Então, são alguns conceitos muito importantes que a gente tem que levar em consideração. Uma recente estratégia fundamenta-se em uma concepção construtivista das interações entre sujeitos e saberes distintos. Então, vamos entender o que significa isso aqui. O que significa concepção construtivista? Alguém quer falar? Por favor, nos ajudar a entender o que é isso? O que é essa concepção construtivista? Pode abrir o microfone, gente. Só não pode escrever agora que eu não consigo ler. Mas se abrir o microfone, eu consigo ouvir. Essa concepção construtivista é um novo posicionamento na construção das relações. As coisas não são mais impositivas. Elas são interativas. Elas são somadas. Então, há uma construção desse relacionamento, tendo como base isso aqui, ó, saberes distintos. Tá? Então, é uma modificação da forma de pensar. Continuando, né? No caso da agricultura, essa construção é materializada na união de saberes. Olha que coisa. União de saberes do cotidiano dos agricultores e o conhecimento técnico-científico profissional. Então, o que nós estamos falando nesse momento é de uma comunicação, de um posicionamento dialógico. Né? Posicionamento dialógico, um termo muito bonito para falar da prosa. Dialógico e diálogo. É a prosa. É o entendimento dos saberes distintos, de forma com que isso construa esse novo posicionamento. De forma com que isso construa a resposta técnica que vai ser dada pelo extensionista. Uma resposta embasada no seu conhecimento técnico-científico extremamente aprofundado, que nós já conversamos sobre isso, que vocês estão passando por um intensivão de agricultura, né? E vão sair daqui expertos em assuntos relacionados à agronomia, mas não conhecem a realidade do produtor. Podem conhecer a realidade que vocês já vivenciaram, mas se vocês estão indo a primeira vez à propriedade do produtor, vocês não conhecem, vocês têm ideia de que isso pode ser de tal forma. Porque a gente tiver experiência com alguém que é próximo dessa realidade. Então a gente não conhece, mas a gente tem uma ideia. Então a gente tem que passar a conhecer, promover essa construção de saberes distintos e essa união de saberes para que a gente consiga fazer a orientação técnica. Então, finalizando essa introdução à nossa conversa, essa construção, lendo aqui, né? Essa construção não se trata apenas da assimilação dos novos conhecimentos, mas trata-se de uma transformação do conhecimento já incorporado pela vida prática, que leva à constante alteração do pensamento, habilidades e significados, até dos valores sociais. Então, isso é um negócio muito profundo, é uma reflexão muito profunda que nós temos. É um entendimento muito profundo do posicionamento que nós temos que adotar. Vejam bem, não é só a assimilação, não é nós estendermos, mas sim promovermos a transformação das pessoas. Então eu repito o que eu falei para vocês um dia. Eu falei que nós somos agentes de mobilização e de trabalho social, que temos a ferramenta da agronomia para poder fazer o nosso trabalho.
E o nosso objetivo é fazer com que essas pessoas tenham melhores condições de vida, bem-estar social, por meio do trabalho na terra. E nós somos parceiros. Então, esse entendimento, ele é muito importante que todos tenham, né? O entendimento do nosso papel, o entendimento do saber cotidiano, a necessidade de construção dessas novas interações, a necessidade de construção desse novo posicionamento extensionista, dialógico, não mais estendendo o conhecimento, mas sim se comunicando com uma base de saberes empíricos, cotidianos e técnicos científicos. Tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Por favor, pode abrir o microfone aí e falar enquanto eu vou beber um gole d'água aqui. Antônio, você está sem microfone, né, Antônio? Se você quiser escrever no chat, se alguém quiser escrever no chat, enquanto eu estou apresentando a tela aí, vocês conseguem ver o chat? Ver a minha apresentação e ainda ver o chat? Dá para ver sim, Zé. Então, se algum de vocês tiver sem microfone ou não quiser falar, escreve no chat e algum dos colegas faz a leitura, por favor. Que eu acho que assim eu consigo ver o que está no chat, porque desse jeito eu não consigo ler. Do jeito que está. Eu só estou vendo a minha projeção aqui, não estou vendo mais nada. Ô Zé, Fala. eu tenho uma dúvida. E quando a gente meio que terceiriza a nossa extensão, dando treinamento em cooperativas, empresas, a quais irão revender o seu produto? É uma extensão ou a gente terceiriza a nossa extensão nesse caso? Então, vocês estão capacitando pessoas, nós vamos chegar nessa metodologia. Isso é uma metodologia de trabalho dentro desse processo de capacitação de pessoas. Pense o seguinte: fazendo isso, você está capacitando pessoas? De certa forma, sim. Você está capacitando quem vai capacitar. Entende? Essa é a minha dúvida mesmo. Se a gente meio que terceirizava, Na mas a gente tem uma verdade, influência muito grande, então. muito grande o tempo todo. Veja bem, eu me posiciono como extensionista até hoje. Sabe? Eu me identifico como perfil extensionista em 90% do meu trabalho e me coloco como 10% pesquisador. Não estou falando de docente, estou falando como extensionista e pesquisador. Eu entendo que eu continuo trabalhando com extensão rural, e vocês já entendendo o que eu quero dizer quando eu digo extensão rural. Eu estou dizendo como rural, guarda lógica, saber, construção de conhecimento, tudo isso nós estamos falando. Porque vocês, algum dia, vocês vão fazer um trabalho. E esse trabalho de extensão, de comunicação, eu também eu sou corresponsável por isso, compreende? Eu tenho uma corresponsabilidade junto com vocês no momento que vocês estiverem trabalhando. Então, quando você capacita extensionistas ou agentes de extensão de cooperativas, você também está sendo extensionista. Para que você possa fazer isso, você também tem que considerar o conhecimento deles. Considerando o conhecimento deles, a assimilação por parte deles de novos conhecimentos, ela vai ser feita na transformação, na chegada dessa nova informação e na mescla, na remoldagem, na atualização dos conhecimentos que eles já têm da vida deles. Exatamente o que está dizendo no último parágrafo. Essa construção desses extensionistas, você que está dando o curso, não se trata apenas da assimilação desses novos conhecimentos, mas da transformação dos conhecimentos já incorporados por eles na vida prática. Então, só mudamos o público. Deixou de ser o produtor, deixou de ser o nosso objetivo fim. Entenderam? Vamos pensar numa outra situação. Eu sou professor e estou dando um treinamento para outros professores, para esses professores darem aula.
Consequentemente, eu estou chegando nos alunos deles. Compreendeu? Sim. São situações dessa natureza. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Posso continuar? Então vamos continuar. Ô Diante disso, Zé, pois não, pode falar? o senhor Toninho falou uma coisa aqui no chat, vou ler para você. Por favor. Falou assim: o extensionista deve agir como um igual com o agricultor, conversando conforme a capacidade de entender dele e aprender com ele. Muitas descobertas científicas foram descobertas a partir do conhecimento empírico de pessoas simples, geralmente agricultores. Perfeito. Perfeito. E isso é a riqueza. Sabe? O saber do homem do campo. Sabe? Isso é muito interessante. Muito interessante. Leia o começo do posicionamento do Antônio, por favor. Novamente. Leia o comecinho que ele escreveu. Eu ler de novo? Isso, só o comecinho. O extensionista deve agir como um igual com o agricultor, conversando conforme a capacidade de entender dele Isso. e aprender com ele. Isso, é nesse ponto também que eu quero fazer uma observação. Nós temos que falar o que o ouvido é capaz de compreender. Nós já falamos sobre isso na última aula. Não adianta, né, nós nos posicionarmos de uma maneira superior desde a palavra. Sabe? Não adianta a gente chegar e falar um termo difícil ou querer impressionar pela palavra. Não. Isso não. Nós temos que ser iguais, mas não ser iguais por um momento. Nós temos que ser iguais. Só um segundinho. Desculpa, eu estou mexendo com poeira aqui, cara, madeira, limpando aqui. Aí deu uma respirada. Não é corona, tá? Mas nós temos que ser iguais na essência. Nós temos que ser iguais na essência. Não usar de subterfúgios para poder ser diferente. Ou a palavra, ou a imagem, ou a imposição. Ser iguais porque nós realmente somos todos iguais. Alguém com alguma oportunidade de capacitação que o outro ainda não teve oportunidade de ter. Tá? Mas, essencialmente, realmente, nós somos todos iguais. Então, esse posicionamento, ele tem que ser natural. Tá? Obrigado, Antônio, pela consideração. Continuando aqui, diante disso, os métodos de trabalho em campo tornam-se pontos de referência. Como nós agiremos para poder fazer esse trabalho? Como nós trabalharemos essa questão da comunicação rural? Tá? E aí vem o contexto que nós vamos começar hoje. O trabalho que nós vamos usar como referência é esse aqui, né? Um trabalho de Coelho. A arte das orientações técnicas do campo. Concepções e métodos. É um materialzinho de 139 páginas, bastante interessante, feito pela UFV, publicado em 2005. E nós vamos passar por esses 4 itens aí. Atividades didáticas para orientação técnica, trabalhos com indivíduos, trabalhos individuais, particulares, trabalhos de extensão feitos com grupos pequenos e trabalhos feitos com grupos maiores. Certo? Pode ser que a gente não consiga terminar isso hoje, tá? Mas nós vamos iniciar. Pessoal, em qualquer momento que eu estiver falando, vocês, por favor, podem me interromper, e eu prefiro que vocês vão me interrompendo à medida que eu for falando, tirando as dúvidas, do que vocês deixarem de falar ou deixar eu falar só no final. Então, vai falando junto comigo aí, pede a palavra, sinaliza, me chama, que eu paro de falar, você pergunta.
ou faço a consideração. Então, vamos lá. Atividades didáticas para orientação técnica. Veja bem, orientação técnica. Como fazer orientação técnica? A primeira aqui é uma palestra. E é uma situação bastante interessante, né? A palestra, ela é uma... Como que eu posso dizer? A palestra é uma estratégia muito interessante. É um método interessante de contemplar um público, né, para capacitar. Objetivos: informar, motivar e esclarecer. Socializar conhecimentos e expectativas. Só que eu tenho uma observação a fazer acerca disso aqui. A gente consegue tratar profundamente um assunto numa palestra técnica? Vocês já participaram de palestras que são extremamente aprofundadas no assunto? Vocês entendem que a palestra ela é para aprofundar no assunto ou ela é para informar, motivar e promover primeiros esclarecimentos? Percebe o que eu estou perguntando? Então, isso... Eu acho que depende, tipo assim, já fui em congresso, tem palestra mais específica, mais aprofundada, mas no geral é um tema mais amplo. Então, mas a palestra isolada, ela é uma oportunidade de informação em geral, de motivação, de primeiros esclarecimentos. A palestra no congresso nós vamos falar mais para frente, né? O congresso também ela é uma ferramenta extensionista, mas a palestra em si, ela tem vários detalhes que têm que ser observados. Questão de tempo, questão de conforto, ambiente, recursos audiovisuais. Né? Se nós fizermos uma palestra com detalhes muito minuciosos na tela, quem está mais no fundo não pega. Não vê. Depende muito de muitas coisas. Então, é importante entender em que situação que nós podemos utilizar a palestra como uma estratégia extensionista. Vamos falar aqui um pouquinho de preparação. Primeiramente, quem está organizando deve estudar o tema. Durante esse trabalho, organizar a palestra com base no público que irá ouvi-la. Você lembra que eu falei com vocês que a fala tem que ser alinhada com o ouvido de quem ouve, né? Para não fazer uma linguagem muito difícil? Nos objetivos que quer atingir e na demanda da palestra. Elabora essa sequência do assunto, faça a organização da introdução que motiva, o desenvolvimento didático do mais simples para o mais complexo e faça a conclusão. Fala um pouco da apresentação, no momento da palestra. Prever e controlar o tempo a ser gasto. Isso é uma dificuldade que eu, Zé Marcos, tenho muito. Eu falo demais. Escolher um local apropriado e dispensar muitos cuidados ao material que será projetado. E aí, crianças, é muito importante entender como que é essa questão de palestra. Mas entender nas peculiaridades, nos detalhes. O local, existe barulho externo? Esse barulho externo é que tipo de barulho? Então tem que conhecer o espaço antes. Como que é a questão da luminosidade no momento da palestra? A palestra é à noite? Tem luz? O pessoal chegar? A palestra de dia? Tem como diminuir a intensidade da luminosidade para poder ter uma visão clara do que está sendo projetado? Como que está a questão audiovisual? O espaço permite falar sem microfone ou é necessário usar microfone? Quando se usa o microfone, sabe como usa o microfone? Coloca o microfone grudado na boca, coloca o microfone muito longe, ou vai falando e o microfone vai para lá, para cá, de repente o cara está colocando o apontador na boca e apontando para o microfone na tela. E eu vou falar para vocês que eu já fiz isso. De confundir. Eu ponho de nervosismo lá atrás. Então, a palestra técnica, ela é algo, né, uma estratégia que para nós ela é corriqueira. Nós temos uma vivência dentro do Instituto, nós, que eu digo nós, eu e vocês. E a palestra, ela é uma coisa que para nós é muito fácil, né, de a gente visualizar. Mas vejam bem,
Em algumas situações com os produtores, os mais simples, isso aí é um negócio mais complicado. Tem gente que só assistiu palestra de empresa. E acha que palestra é sentar na cadeira para escutar o cara falar da empresa dele. Entende? Então, é muito importante entender como que funciona uma palestra. O tempo de duração. O tempo de duração, ele está assim, a referência do tempo de duração de uma palestra, vou ter que sair aqui, porque alguém pediu para entrar no grupo, só um minuto. Eu vou ter que sair e voltar. O Vinícius pediu para entrar. Deixa eu só ver aqui, já que eu tirei a apresentação. Beleza. Obrigado, querido, pela saúde. Muito obrigado. Vamos lá. Voltemos. A questão do tempo. Quem consegue ficar sentado numa cadeira sem se levantar e por 1h30, 2 horas? Então, esse tempo, ele tem que ser observado. Né? Qual é o contexto daquele momento? Serão quantas palestras? Serão 3 palestras? Então, nós temos que fazer 2 palestras, um intervalo, mais uma palestra. Para poder não ficar muito maçante. A pessoa ficar muito tempo sentada. Tem que ter o domínio do uso dos recursos. Falei para vocês do microfone, falei para vocês do preparo, do material, mas o uso do pointer, do apontador. Né? Tem muitas pessoas que colocam, deixa eu colocar aqui, ó, vou mostrar para vocês como que tem gente que faz. Eu estou falando dos objetivos, então o pointer, ele está aqui, ó. Tem gente que na hora de fazer palestra fica rodeando. Então eu vou falar agora dos objetivos. É importante informar, motivar e esclarecer. Olha, é importante socializar os conhecimentos e as expectativas daquela palestra. Beleza? É muito importante usar o recurso. No momento que você não está fazendo isso, não está apontando, que se mantenha o pointer parado, para que esse evento palestra, ele realmente atinja o objetivo dele, que é a concentração das pessoas no desenvolvimento daquele assunto. Então, nesse momento, eu estou falando com pessoas que vão organizar palestras no futuro e que vão estar responsáveis, por exemplo, pelo funcionamento de uma extensão para poder ligar o aparelho de som. Pelo funcionamento de um interruptor de uma tomada que tem que funcionar para poder desligar a luz na hora que a palestra vai começar. De pessoas que vão fazer palestras que, ao mesmo tempo, serão palestrantes, isso eu já fiz muitas vezes. Eu já fui palestrante e fui organizador, e fui recepcionista. Quando eu era da Emater, fazia muito isso, fazia muita palestra na roça. Então eu convidava, eu preparava o material, eu negociava junto com a organização do bairro o local onde seria a palestra, eu ia para lá um pouco mais cedo para poder ajudar a organizar. Ajudava a receber as pessoas no momento da palestra e depois ia lá fazer a palestra. E depois que o pessoal estava indo embora, ia despedir de todo mundo. Ou seja, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E muitas das vezes é assim que acontece quando a gente promove eventos técnicos. Nós trabalhamos muito tempo antes, no dia nós somos o primeiro a chegar, abrir a porta, e o último a sair e fechar a porta. Então, por favor, quando vocês forem organizar uma palestra técnica, e eu não estou falando aqui com os palestrantes, estou falando com os organizadores nesse momento, observem aos detalhes, observem, tentem entender como que vai ser o tempo de permanência de uma pessoa de 70 anos ouvindo o palestrante falar. Ele vai estar bem? Porque se ele não estiver bem, ele não vai entender nada. Se o ambiente estiver com um galo cantando de fora, ou com música alta, ou com cadeira ruim, pode ser a melhor palestra do mundo. Ninguém vai entender nada, ninguém vai se concentrar.
E aí essa oportunidade de juntar todo mundo, que é um negócio extremamente difícil, né? É extremamente difícil juntar gente, porque cada um tem os seus compromissos, principalmente na roça, tem que se observar a hora que essa palestra vai acontecer, tem que se observar quanto tempo vai durar, porque o pessoal trabalha o dia inteiro e é trabalho pesado. Então isso, tudo tem que ser considerado, para que esse momento de esforço das pessoas em participar do nosso evento seja valorizado. Vocês estão compreendendo? Né? Então, quando eu falo que nós sabemos como que é a palestra, que nós já vamos em muito e tudo mais, vamos pensar por trás disso. Vamos pensar na organização disso, em nós como os primeiros a chegar, trabalho o tempo todo, concentração o tempo todo, foco o tempo todo. Porque se der algum problema no meio do caminho, nós que vamos organizar, nós que estamos organizando, nós que temos que correr atrás de resolver. E o último é embora. Tá? Mas é uma estratégia fantástica, extensionista, muito, muito interessante. Mas vejam bem, no sentido de motivação, no sentido de informações mais amplas e primeiros esclarecimentos sobre um assunto. Palestras muito aprofundadas e muito longas, elas são extremamente cansativas e de pouco aproveitamento. Tá? Então, aí tem que ver qual é a estratégia que nós vamos usar. Se eu quero fazer um trabalho mais aprofundado, como que eu vou fazer esse trabalho? Vai ser por meio da palestra? Eu acredito que não. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém quer colocar para nós aqui uma experiência? Ô Zé, Pode falar, Sara. Desculpa, porque estou com problema de os meus microfones aqui. Para uma palestra, tipo um tema mais denso, então palestra seria descartada. Aí teria que partir para sei lá, um workshop ou então um curso. Curso? E aí tem várias modalidades de curso. Uhum. Nós podemos fazer um curso mesclado, presencial em EAD, parte teórica em EAD, parte prática presencial. Entendi. É um curso, é um mini curso? É um curso de curta duração ou é um curso de longa duração? Então nós vamos partir para outra estratégia. Uma outra questão importante, o assunto é longo, vamos dividir entre pessoas, para que mais pessoas falem sobre aquele assunto. Então é um curso com 2, 3, 4 palestrantes. Compreende? Então a gente vai modificando a estratégia no sentido de atender à demanda para o desenvolvimento daquela capacitação. E não simplesmente colocar tudo na palestra, socar o bambu na turma e falar da cor do olho do mosquito. E ninguém está entendendo nada, porque muito tempo já cansou e a cadeira está ruim, está com sono, está com fome, quer ir no banheiro, está pensando em dormir porque trabalhou o dia inteiro. E a criança está gritando e o galo está cantando. Vocês estão percebendo? Então são situações que devem ser observadas, tá? Ô Vidoni, você está caladinho, Vidoni. O que você tem para falar para nós? Você que é tocador de viola. Não, Zé, mas isso daí tá falando mais que tudo aí, não precisa falar nada não, ué. Não, tá bom. Alguém tem alguma consideração, gente? Podemos seguir? Vamos seguir. Essa estratégia também é bem interessante. É uma demonstração técnica. Né? São as demonstrações técnicas. Então, eu vou ler tudo que está no slide, para que a gente tenha uma noção geral do que está tratando em demonstração técnica e depois a gente vai fazer os comentários. Então, vamos lá. Começar pelos objetivos. Objetivo: desenvolver habilidades manuais e operativas. Demonstrações técnicas. Vamos pensar, por exemplo, em uma empresa que quer explicar como que funciona uma colhedora de café.
uma demonstração técnica. Não estou uma turma lá para poder fazer isso. Preparação. Estude o tema a ser trabalhado, define os objetivos, identifique os pontos relevantes que deverão ser destacados, ensaie a demonstração antes de apresentá-la, conheça o funcionamento do equipamento, conheça o assunto que vai ser feito, saiba fazer, por exemplo, o casqueamento de um cavalo. Ensaie, conheça. Separe repetições do material para que possa repetir a operação pelas pessoas que estão participando da demonstração. Prepare também um material instrucional para apoio didático e consulta. Isso é só preparação. Estando tudo preparado, vamos realizar a demonstração técnica. Primeiro momento, apresente todos os materiais que serão usados em dinâmica. Vamos pensar na regulagem de um pulverizador. Vocês vão lá mostrar o trator, mostrar a lavoura, mostrar o equipamento, falar que tem um material para ser apresentado, entregar uma cartilha, entregar uma orientação escrita, alguma coisa nesse sentido. E aí, depois que todo mundo estiver entendendo todo o contexto, todo o cenário que está ali, desde a máquina, que é nós estamos falando da regulagem do pulverizador, por exemplo, desde as máquinas que estão ali, os equipamentos, o EPI, tudo que está ali, todo mundo já sabe. Aquilo ali, tudo que está ali está pensado. Faça a primeira vez. Realize os procedimentos lentamente, alertando a todos sobre os pontos relevantes dessa demonstração. Isso aqui é importante. O funil, o filtro é importante por isso, por isso, por isso. Aqui está o filtro, mostra aí. Faça uma primeira vez lenta, para que todo mundo preste atenção. Depois você faça as repetições. As repetições com as pessoas. Oriente aos participantes a fazer, alertando sobre os aspectos não observados durante a repetição. Então, como que funciona? Vocês, como os conhecedores daquele assunto, vocês vão apresentar todo o material que está ali e vai fazer uma primeira vez. Aí desossa, destrincha mesmo, com calma, com tempo, com atenção, as pessoas perguntando. À medida que vocês forem fazendo, e uma questão muito importante, deixe sempre as perguntas abertas. Deixe sempre a oportunidade aberta para a pergunta. Tá? À medida que vocês forem evoluindo na demonstração, e se alguém tiver alguma dúvida, qual o material do filtro que está no bico? O material é poli, não sei o quê. O material é inox, é plástico, o bico é cerâmica. Então, deixa aberto tudo isso aí, para que vocês possam fazendo esse procedimento lentamente, alertando sobre os pontos relevantes e respondendo as perguntas que porventura podem acontecer. Mas destrincha mesmo, com calma. E aí vocês vão começar a proceder às repetições. Isso aí tem uma questão muito interessante. Quando o procedimento das repetições seriam as pessoas que estão ali para poder conhecer e desenvolver desenvolver a sua habilidade de trabalho. Tá? Quando essas pessoas forem fazer, vocês vão ficar ao lado e falando, olha, você esqueceu disso, atente para tal coisa, e vai acontecer, vai conduzindo essa pessoa para que ela consiga repetir a mesma operação que você fez da primeira vez de maneira minuciosa. Tem algumas pessoas que fazem até o seguinte, instrutores, extensionistas, fazem o seguinte, quando vai fazer a demonstração da máquina, isso aí é uma estratégia também, tem gente que não gosta, tem gente que faz, eu acho muito interessante. Eu já fiz isso algumas vezes e funciona bem também. Reúne o pessoal e explica. Isso aqui está aqui por isso aqui é tal coisa, e contextualiza todo mundo. A primeira vez que se faz, faça no seu ritmo de conhecimento. Faça da forma como que você está habituado a fazer. Ou seja, na sua velocidade. Quando você terminar o procedimento, poucas pessoas terão observado os detalhes. Porque eles estão querendo ver a curiosidade no primeiro momento.
Aí você fala, vou repetir. Aí você vai e faz a segunda vez um pouco mais lento, e atendendo aos detalhes e começando a responder perguntas. No final da segunda vez, agora eu vou explicar para vocês o que eu fiz passo a passo. Aí você já tem a atenção de todo mundo. E existe uma questão extremamente importante nisso aí. Extremamente importante. Quando você faz a primeira vez, quando você faz a segunda vez, as pessoas já têm a capacidade de analisar o seu comportamento enquanto professor, enquanto instrutor, enquanto extensionista. Ou seja, esse rapaz ou essa moça, esse agrônomo ou essa agrônoma, sabe o que está fazendo? Então, nesse primeiro momento, vocês já vão sanar esse problema. Eles não vão ficar, como diz o povo da roça, com a pulga atrás da orelha. Será que esses meninos sabem? Será que esse pessoal sabe? Será que esse agrônomo sabe? Entendeu? Não tem isso. Você faz a primeira vez. Aí eles vão analisar, opa, ele sabe o que faz. Aí você começa a fazer uma segunda vez, mais lento, destacando algumas coisinhas. Quando você for fazer a terceira vez, a atenção da pessoa já deixou de ser em você para ser no objeto que você está mostrando. E aí eles já começam a entender, e aí você começa a desossar, você começa a destrinchar, você começa a detalhar. Compreenderam isso? Agora, tem gente que não, que já começa mais macio, já vai explicando. São estratégias. São estratégias. O importante é que o detalhamento tem que acontecer, o destaque dos pontos tem que acontecer antes de as pessoas colocarem a mão na massa. Porque depois... Depois, eles vão proceder às repetições. Então, o cara tem que proceder à repetição do que você fez, sabendo o que você fez. Então, você tem que detalhar. Perfeito? E aí existe uma questão muito interessante. Você faz uma vez, você faz duas vezes, você faz a terceira vez, e aí você abre. Quem quer fazer a primeira vez? Aí, geralmente, já tem uns 2 ou 3 que pulam na frente, todo mundo. Eu quero fazer! E aí é extremamente importante entender que essas pessoas, são desinibidas, são pessoas que têm são mais à disposição para poder fazer, que geralmente são pessoas que têm um perfil mais sociável, são pessoas que se expõem sem sofrer, são pessoas participativas. Compreendem? A maior parte delas. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que são, da mesma forma, importantes no grupo e fazem parte da sua classe de capacitação, que não abrem a boca para falar alguma palavra. E essas pessoas são, da mesma forma, importantes, e é extremamente necessário que você entenda que ele também tem que participar. De alguma forma. Pode ser que ele não queira colocar a mão na massa. É uma pena, vai perder a oportunidade, mas é de direito. Mas você tem que se posicionar com relação a isso. Então, quando a gente fala que tem que respeitar o jeito da pessoa, o conhecimento, a vontade, o posicionamento dela, são nessas situações. Além do conhecimento técnico, as questões relacionadas àquele ser humano. Tá? E aí, quando eles forem começar a fazer, os primeiros, né, a gente chama os mais carudos chega e vai fazendo. Aí você vai orientando, vai se socializando, vai dando risada, vai conduzindo o processo, alertando sobre aquilo que não está sendo feito, que é importante fazer, deixando errar de maneira consciente, sem oferecer risco para aquelas pessoas, mas que aquilo ali seja depois algo que você possa trazer no sentido do aprendizado dele, né? E todos devem fazer aquela operação. Por quê? Porque demonstração técnica é a oportunidade de desenvolver a habilidade manual operativa em alguma prática. E vocês estão capacitando. Né? Lembremos do texto do Paulo Freire.
capacitação de pessoas, processo educativo, o papel do agrônomo educador no desenvolvimento das pessoas do meio rural. Tá? Fecha parênteses, finalizando a demonstração técnica. Ao final, faça uma recapitulação. Traga tudo de novo. E aí existe uma questão muito importante nesse momento da recapitulação. Esse momento de recapitulação é o momento de você pegar as dificuldades que as pessoas tiveram durante o desenvolvimento daquela atividade, para você ressaltar que é importante ter atenção em determinados pontos, para que aquela operação aconteça de maneira adequada. E se consiga, por exemplo, fazer a aplicação de determinado produto, seja em ultra baixo volume, com 100, 70, 30, 40 litros, ou seja em volume de alto para café, por exemplo, 800 litros de água por hectare para aplicação de produto abaixo de copo. Compreenderam? Então, tudo isso é muito importante. Que a pessoa entenda o que está acontecendo e que saiba fazer a operação. E para isso que se dedica a demonstração técnica. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre demonstração técnica? Quem já participou de demonstração técnica? De máquina? Principalmente de máquina, né? Eu, Zé. Costuma fazer muito. Diga aqui, como que foi a sua experiência? Uai, foi na Semana da Agronomia do ano passado. Eu participei do curso que o Carlinhos da mecanização deu, de regulação de pulverizador. Foi exatamente o que eu falei. Que aí ele fez igual você falou a segunda aí, que ele fez primeiro do jeito rápido, depois ele foi fazendo devagarzinho, fez todo mundo pôr a mão no pulverizador, mexer, calcular, regular. Foi interessante, eu gostei. É isso. Obrigado, Sara. Mais alguém participou já desse tipo de trabalho? Vamos lá, gente, vamos falar. A oportunidade que a gente tem de conversar a respeito do assunto. Eu também já participei de alguns, igual nesses tempos agora a gente tá na Jato, Zé. E como é que foi lá na Jato? Foi esse modelo? Isso, só que assim, foi um negócio maior, né? Porque a gente ficou 4 dias lá em treinamento. Então foi curso. Então ele falou muita coisa em sala de aula, depois a gente foi para campo fazer tudo aquilo, entendeu? Principalmente na parte de conta, fazia na hora. Meio que como se a gente tivesse um produtor, né? Então foi um curso. Isso, foi um curso. E aí, dentro do curso, Bidoni, você tem a parte da sala de aula, você tem a palestra, como a Ju falou, e você tem a parte prática. Entende? Então a demonstração técnica, ela participa do curso como uma das ações. E isso é muito interessante esse relato seu. E assim, no momento de manipulação dos equipamentos, como que foi lá? Foi mais ou menos dessa forma que nós conversamos? Isso, foi. Na verdade, não muito, né? Que o Brandão, que era o instrutor lá, ele deixou bem pra gente mesmo, entendeu? Porque como ele já tinha explicado em sala como que teria que fazer tudo, então, no primeiro momento, ele deixou que a gente fizesse. Aí depois ele auxiliou a fazer, né? Essa estratégia é muito interessante. Essa estratégia de deixar as pessoas baterem a cabeça e levantar suas dúvidas, ela é interessante, só que ela ocupa muito tempo. Entende? Ela ocupa muito tempo do processo. Porque quando você não conhece determinada situação, você tem que ficar ali tentando adivinhar como que aquilo ali funciona. Isso é interessante? É interessante. Ajuda a motivar, ajuda a gente a ter aquele espírito do questionamento, de ler o manual, de olhar na internet, de fazer. Geralmente isso aí se faz em grupo. Foi lá, foi feito em grupo? Isso, foi feito em grupo. Isso, aí como que você funciona? Os cursos de medicina trabalham muito assim, sabe, Dona, o pessoal? Eles jogam o caso de um paciente. Nós temos um paciente com tal idade, com tal característica, com tal hábito de vida, com determinado problema, tais exames.
resolva. Então, as pessoas têm que trabalhar de uma maneira multidisciplinar aquele tema, geralmente em grupo. Então, isso é uma estratégia também. Mas, na questão da demonstração técnica, isso aí ocupa um tempo muito precioso, ao meu ver, quando a gente fala com o agricultor. Mas é uma questão interessante que desperta esse perfil questionador, investigador, sabe? Muito interessante. Eu te interrompi, Guilherme, pode falar. Não, é isso mesmo. Porque no caso lá, por exemplo, a gente tava meio que no meio de campo, porque o cara que deu o treinamento pra gente, os treinamentos deles são voltados para funcionários da Jato que vão fazer a entrega técnica. Entendi. Então, meio que ele tá ensinando o cara a ensinar, né? Exatamente, eu estou dessa aula. Isso. Mas deu bom. Muito bom. Ô, crianças, então, nós vamos encerrar por hoje. Agora são 3 para as 2. E nós retomamos a nossa conversa. Eu não lembro se nós marcamos para 9 ou 10 horas. Na sexta-feira, o Vidoni fica responsável de colocar isso no grupo para nós. Não, então, Zé, tem um porémzinho e o pessoal já colocou no grupo lá que muitos têm aula com o Felipe às 9 na sexta. Então aí, no caso, 10 atrapalharia eles. Tá, tudo bem. Pode ser amanhã, quinta-feira? Por mim, pode. Só eu posso quinta-feira às 4 horas da tarde. Das 4 às 5, 5 e meia. Nesse horário a gente tem aula com o Zé. Tem uma coisa certa, tá bom. E sexta-feira, vocês têm aula? Tem também, a partir da tarde. Tá, segunda-feira de manhã. Por mim, tranquilo. Não tem aula de manhã na segunda. Então tá, vamos colocar nosso horário, segunda-feira, 9 horas. Se todos concordarem. Eu vi no chat aí, eu escutei alguma coisa no chat. Deixa eu tirar aqui da apresentação. Eu já vou voltar lá para a plataforma. Aqui, no chat aqui. Beleza, segunda-feira. Então nós ficamos previamente para segunda-feira de manhã, crianças, para que a gente faça a conversa sobre o dia de campo e a gente vai continuar essa aula sobre métodos extensionistas. Tá bom? Eu vou ter que interromper agora, que eu tenho uma reunião com a Comissão Municipal de Café aqui de Muzambinho e nós marcamos agora para 2 horas. No mais, vocês fiquem bem, tá bom? Muito obrigado pela troca de experiências aí, pelas opiniões, e fiquem com Deus. Abraço, Zé. Com Deus, tchau. Até mais, boa semana pro senhor. Obrigado. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Falou, Zé, fica com Falou, Deus. crianças, tchau. Falou, Zé, boa tarde. Eu também, boa tarde. Tchau, tchau. Até mais.